Salve rapaziada, eu sou o Enzo, tá começando mais um vídeo do canal. Hoje, no vídeo de hoje, vou trazer para vocês mais um vídeo aqui onde eu falo sobre os jogadores mais valiosos do futebol brasileiro, mas mais especificamente do Brasileirão. Eu já trouxe aqui para vocês há um tempão atrás, já lá no começo do canal, e agora eu vou trazer novamente porque houveram atualizações de jogadores que tinham um valor antigamente, hoje em dia já tem um valor, uns que subiram, outros que desceram, outros que saíram, outros que chegaram. Então vou trazer essa atualização aqui para vocês. E só dando a fonte aqui, fazendo de acordo com o Transfer Market, que eles que fazem normalmente essas questões de valores, que eles são muito bons nisso. Não é propaganda, mas realmente eles são muito bons. Então já vou usar no caso for no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha também no canal, e não esquece lá que também demorou. Então bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Vou mostrar aqui para vocês os 15 jogadores mais valiosos do futebol brasileiro. E já vou começar aqui falando com um dos destaques do time do Red Bull Bragantino. Começar da lista de baixo para cima, 15º até o primeiro. Com um dos destaques do Red Bull Bragantino desde que começou essa nova era do Red Bull Bragantino, que é o atacante, o Arthur, que hoje em dia está com seu valor de aproximadamente 9 milhões de euros. É o jogador mais valioso do time do Red Bull Bragantino. Ele, se eu não me engano, tem 9 e o Léo Ortiz está valendo 7 milhões e meio, 8 milhões de euros ali mais ou menos. O Arthur é o jogador mais valioso do time do Red Bull Bragantino atualmente. Lembrando que estou gravando esse vídeo no dia 30 de janeiro de 2022, então caso esse vídeo saia depois, aí, sei lá, algum jogador saiu, mudou isso, mudou aquilo, então já vou usando a data que eu estou gravando esse vídeo. Por para 14º aqui, um jogador da base do time Palmeiras. O time Palmeiras tem muitos jogadores aqui nessa lista, principalmente os seus jogadores mais jovens que ganharam muito espaço desde a temporada de 2020, ganharam muito espaço e estão jogando muito bem até os dias de hoje, bicampeão de campeonato da Libertadores, Copa do Brasil e etc. Bom, em 14º aqui, o zagueiro Renan, que uma hora ou outra acaba jogando, mas quando joga, quando ele é exigido, acaba desempenhando um ótimo papel. O Renan também tem um valor de 9 milhões de euros, assim como tem o Arthur. O Renan que joga mais ou menos quando o time do Palmeiras acaba jogando uma linha de 3 zagueiros, o Renan acaba sendo utilizado, às vezes faz um lateral, só que um pouquinho mais recuado para liberar o outro lateral, ou o Marcos Rocha ou o Mike. Então o Renan, com essa chegada também dos outros laterais, acaba atuando ainda mais de zagueiro. Com a chegada do Piquerez e também do Jorge, acaba atuando mais como zagueiro. E o Renan é um excelente jogador para esse time do Palmeiras, que hora ou outra acaba utilizando três zagueiros, e o Renan, quando é exigido, acaba jogando muito bem. Bom, acima do Renan, a gente também tem outro jogador do time do Palmeiras, que inclusive foi muito cogitado para ser convocado para essa última convocação da Seleção Brasileira. O Tite foi muito criticado por não ter convocado ele. Obviamente estou falando do meia do Palmeiras, o Rafael Veiga, que tem o seu valor de mercado de 10 milhões de euros. O Rafael Veiga, que desde que chegou do time do Atlético Paranaense, daquele empréstimo que ele teve lá no time do Atlético, ele já tinha ido bem, foi muito bem no Atlético, retornou ao Palmeiras e continuou dando sequência, sendo hoje um dos principais jogadores do time do Palmeiras. Fez um dos gols do time do Palmeiras na final da Libertadores, aquele lançamento do Gustavo Gomes. A marca toca para trás, o Rafael Veiga acaba fazendo o primeiro gol daquele time do Palmeiras, depois o Flamengo empata, mas que depois o Davidson acaba fazendo o gol. Então, o Rafael Veiga aí com valor de 10 milhões de euros. Acima do Rafael Veiga, também com valor de 10 milhões de euros, temos o Rony Rústico. Em 12º, também com valor de 10 milhões de euros. O Rony, que temporada passada, principalmente temporada de 2021, 2021 ali mais ou menos, ele foi mais a temporada de 2020, depois da chegada lá do técnico português, o Abel Ferreira. Ele melhorou muito o seu desempenho, antes estava sendo muito criticado. Aí o Abel Ferreira acabou chegando, o Rony foi inclusive um dos melhores jogadores daquela primeira Libertadores que o Abel Ferreira acabou ganhando. Ele foi um dos principais jogadores, é um dos artilheiros do time do Palmeiras nessa era Abel Ferreira, vamos colocar desse jeito. É um dos principais artilheiros, não só no contexto geral, mas também da Libertadores. O Rony é muito importante. Vamos falar agora sobre a promessa do time do Santos, o único jogador aqui do time do Santos. Estou falando do atacante, o Ângelo, que também tem seu valor de mercado de 10 milhões de euros. Ele que tem apenas 17 anos, os outros aqui tinham 19, o Rafael Veiga, por exemplo, tem 26, o Rony também tem 26, o Renan que tinha 19, o Arthur deve ter uns 24, 23 ali mais ou menos. O Ângelo é o mais novo dessa lista e também o único do time do Santos. Ele que teve a sua estreia na temporada passada, um dos jogadores mais jovens a atuar pelo time do Palmeiras, acabou estreando com 16 anos? Acho que foi com 16 anos, os jogadores mais novos a disputar a Libertadores também. É uma joia desse time do Santos, que também já vem sendo observado por diversos clubes da Europa também. Bom, acima do Ângelo a gente tem, na minha opinião, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro nesses últimos anos. Estou falando do Guilherme Arana, que na minha opinião deveria ter sido convocado nessa última convocação do Tite para o lugar ou do Alexandro ou do próprio Alex Telles também, mas acabou não sendo convocado porque não estava bem fisicamente, estava na pré-temporada ainda, sendo que Everton Ribeiro também era a mesma história, mas bom, vamos relevar aí.
Guilherme Arana, para mim, na minha opinião, são os principais jogadores do time do Galo e também o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro hoje em dia, na minha opinião. Guilherme Arana tem o seu valor de mercado de 11 milhões de euros. Foi especulado para sair do time do Galo, mas os diretores do Galo disseram que não tinha nenhuma proposta, não tinha nenhuma especulação. Então o Guilherme Arana segue no Galo e o Galo que continua com uma ótima equipe. Acima do Guilherme Arana temos o atacante Dudu do time do Palmeiras, um dos ídolos dessa geração do Palmeiras, de a partir de 2014, 2015 ali mais ou menos. O Dudu se torna o principal jogador desse time do Palmeiras. Teve um período de empréstimo ali de um ano, acabou retornando e já se tornou titular e também uma peça muito importante no time do Abel Ferreira. E seu valor de mercado é de 12 milhões de euros. O Dudu é outro também que muitos dizem que merecia uma vaga nessa seleção brasileira. Há muito tempo já deveria ter sido convocado. Eu gosto muito de fazer essa comparação dele com o Fábio. São jogadores que já jogaram muito tempo no Brasil, sempre foram muito bem e que também nunca tiveram muita chance com a seleção brasileira. O Fábio, mesma coisa, o Fábio já está quase aposentado, obviamente são tempos diferentes, mas a situação é a mesma. Sempre jogaram muito bem, mas nunca tiveram tanta chance de jogar pela seleção brasileira. Acima do atacante Palmeiras, o Dudu, a gente tem o atacante do time do Flamengo, o atacante, o Pedro, que já está mais ou menos o quê? Vai fazer 2 anos que ele tá no time do Flamengo. O Pedro, apesar de ser reserva do Gabigol, não é nenhum demérito, né, ser reserva do Gabigol, o Pedro, na minha opinião, seria titular de qualquer outra equipe desse futebol brasileiro. Inclusive, Pedro, se puder, vem pro Corinthians, porque estamos precisando. O Pedro acho que seria muito top no Corinthians. Bom, para falar disso, o Pedro do time do Flamengo tem seu valor um pouco acima, não, o mesmo valor lá do Dudu, valor de 12 milhões de euros. Ele que veio comparado do time da Fiorentina, depois de ter se destacado pelo time do Fluminense. Foi para a Fiorentina, não tem muitas oportunidades. E agora retornou, não retornou, né? Mas acabou indo pro time do Flamengo, campeão brasileiro, campeão de Supercopa do Brasil, campeão carioca, Taça Guanabara, o caramba 4 aí, com o time do Flamengo. Acima do Pedro, atuando na 7ª posição, a gente tem um dos principais destaques desse time do Galo nessa última temporada, o argentino Zarate, que inclusive teve propostas para sair, mas acabou recusando as propostas para continuar no time do Galo e ganhar a Libertadores. E o Zarate tem seu valor de mercado de aproximadamente 13 milhões de euros, 1 milhão a mais em relação ao Dudu e também em relação ao Pedro. Zarate que na sua primeira temporada foi uma temporada muito de adaptação ainda, tava entendendo como funcionava o futebol brasileiro. A partir da sua segunda temporada, se tornou um dos principais jogadores desse time do Galo, tanto que se tornou campeão brasileiro, campeão mineiro e também campeão da Copa do Brasil. Em 6º lugar aqui, inclusive, um campeão olímpico, também com convocações para a seleção brasileira. O Gabriel Menino sabe jogar tanto no meio, também na lateral direita. Gabriel Menino, outro jogador aqui do time Palmeiras, já viram aí bastante jogadores do time Palmeiras. Gabriel Menino é outro e também vai aparecer mais alguns aí pra frente. Gabriel Menino com seu valor de 15 milhões de euros, diversas vezes é especulado para ir para a Europa. A Taxa de Madrid já teve especulação, os times lá da Inglaterra já teve diversas especulações sobre o Gabriel Menino, principalmente quando ele surgiu ali que acabou indo muito bem, agora acaba dando uma osciladinha ou outra, mas o Gabriel Menino é muito importante, não só porque é um excelente jogador, mas também por conta da sua polivalência, tanto jogar como no meio campo, quanto jogar na lateral, como eu disse antes para vocês. Acima agora do Gabriel Menino, outro jogador do time do Palmeiras, um jogador que ainda é considerado uma promessa, porque ainda é muito jovem, tem apenas 19 anos, mas vem se lesionando bastante, que é do time do Palmeiras, todo mundo já sabe o que eu tô falando, que é o Gabriel Verón, que eu botava muita fé nele, que quando ele foi para a seleção brasileira sub-17, foi o melhor jogador do Mundial de Clubes, não, né? Da Copa do Mundo sub-17, foi eleito o melhor jogador. Já logo que voltou da Copa, estreou pelo profissional Palmeiras, jogou muito bem o Gabriel Verón. Só que aí começou a temporada 2020, lesão, não consegue ter sequência. Quando joga, vai bem, mas, é um jogador, teoricamente, jogador de vidro. Começa a jogar, se lesiona, começa a jogar, se lesiona. Gabriel Verón, por enquanto, ainda é considerado uma promessa, porque só tem 19 anos. Mas tem que ser um jogador muito bem lapidado, e principalmente por conta dessas lesões constantes que ele tem. No primeiro vídeo que eu gravei, ele era o primeiro jogador, o jogador mais valioso do futebol brasileiro, custando 25 milhões de euros, principalmente por conta do Mundial de Clubes, não, né? Por conta da Copa do Mundo que ele acabou fazendo pela seleção sub-17. Só que agora o seu valor diminuiu em 9 milhões de euros, custando hoje em dia, teoricamente, diminuiu mais, não só 9, diminuiu 10 milhões de euros, hoje custando 15 milhões de euros o Gabriel Verón. Pulando para o 4º lugar aqui, mais um jogador do time Palmeiras, o meio-campista Patrick de Paula, que também evoluiu muito o seu valor de mercado. O próximo aqui também que vai aparecer, próximo não, né? O segundo que vai aparecer aqui também do time Palmeiras, que aumentou muito o seu valor de mercado. Só que agora Patrick de Paula, que hoje em dia tem 22 anos, com um valor de 1 milhão de euros acima em relação do Gabriel Verón e também do Gabriel Menino. Patrick de Paula valendo 16 milhões de euros. Patrick de Paula, que na minha opinião é um excelente jogador e tem que
muito futuramente ali, quem sabe, ter alguma chancinha não existe essa palavra, né? Mas alguma experiência na seleção brasileira, porque eu acho que ele vem vindo muito bem. Não só ele também, o Gabriel Menino já teve sua experiência. E também o próximo aqui que vai aparecer segundo, eu também vou falar a mesma coisa, que é teoricamente o companheiro de meio campo do Patrick de Paula. Obviamente não são os dois titulares absolutos, mas são dois que vêm jogando bastante no time do Palmeiras. Pulando para terceiro aqui, ele que era o terceiro, eu acho, da primeira vez que eu acabei fazendo, porque o Gabriel Verón era o primeiro e tinha o segundo, e acho que o Arrascaeta, que é o terceiro, também acho que era o terceiro na outra lista. Bom, o meia do time do Flamengo que acabou renovando seu contrato agora recentemente, o Arrascaeta hoje em dia com 27 anos tem 16 milhões de euros em relação ao seu valor de mercado, acabou caindo um pouco em relação à última atualização feita pelo Transfermarkt, acabou caindo um pouquinho o seu valor de mercado, mas ainda assim tem um valor de mercado muito alto de 16 milhões de euros, e direto o Flamengo recebe propostas, principalmente lá do mundo árabe, por propostas de não sei quantos milhões de dólares, de euros, que não sei o que, e o Flamengo sempre recusa. Vou falar agora sobre os dois jogadores mais valiosos, falar agora sobre o segundo, que é o volante, o Danilo do time Palmeiras, que inclusive acho que vem vindo muito bem nessas últimas temporadas. Ele é um que eu acho também daqui a algum tempo vai ter uma chance na seleção brasileira, também não só na seleção, mas também uma chance lá na Europa. Mesma idade não, né? Ele é 2 anos mais novo em relação ao Patrick de Paula. O Danilo tem 20 anos, e com 20 anos ele já está com seu valor de mercado de 18 milhões de euros. Danilo, que é um excelente meio-campista, um dos principais jogadores deste time do Palmeiras, desde que ele subiu para o profissional do time do Palmeiras, teve seu destaque e vem jogando muito bem. Pulando para a primeira aqui, ele que manteve o seu valor de de 26 milhões de euros. Realmente estou falando de um dos melhores jogadores do Brasil nesses últimos anos, o Gabigol. Gabigol, que é ídolo da torcida do Flamengo, vem jogando muito bem realmente, com convocações para a seleção brasileira, convocações merecidas, inclusive merecidas convocações do Gabigol para a seleção brasileira. E acho que é um jogador que muito provavelmente muito provavelmente vai ser convocado para a Copa, tem muitas chances de ser convocado para a Copa do Mundo deste ano de 2022, se não acontecer algo, algo de ruim, né? Uma lesão, etc. Mas a gente espera que não, porque eu, como corintiano, não torcedor do Flamengo, eu gosto do Gabigol. Acho que o Gabigol adoro, eu torço por ele dentro da seleção brasileira. Quando ele faz gol, eu comemoro porque eu gosto bastante dele, gosto do estilo dele. Então aí o Gabigol em primeiro para vocês, jogador mais valioso do futebol brasileiro. Motivei você no vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, se inscreva no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilhe, inscreva no canal. Não esqueça lá que também demorou. Então, grande abraço pra vocês, falou e fui.